Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Você vai ver que a importância de estarmos reconciliados com Deus. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O versículo 15 diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Queridos, observa que quando estamos reconciliados com Deus, para que alguém entenda, esse termo da palavra reconciliado é como um galho que está vinculado à árvore, como um galho que está entrelaçado à árvore. O galho, quando ele ocupa na árvore o seu lugar, aquela árvore, por sua vez, vai emanar-se vida da árvore para alimentá-lo, este galho que está ocupando na árvore o lugar que é dele. A mesma coisa somos nós reconciliados com Deus, é ocupar no corpo o nosso lugar, ocupar em Cristo o nosso lugar. Há um lugar para cada um em Cristo Jesus. Só que infelizmente o lugar de alguns estão vagos ou vazio, porque alguns não estão ocupando nele o lugar que deveria, ou seja, não está reconciliado. E a pessoa que não está reconciliado em Deus, espiritualmente ela vai definhando. A pessoa que não está reconciliada em Deus, estou falando daquele que não se alimenta da palavra, emocionalmente vai se tornando frágil, ao ponto de alguns se encontrarem depressivos. Há tantos irmãos crentes depressivos. A pessoa que não está reconciliada em Deus, com o passar do tempo começa a esmorecer na fé, porque não está ocupando na árvore que é Cristo o lugar que aquele alguém na qualidade de galho deveria ocupá-lo. E por que eu digo que algumas pessoas elas estão vazias? Por conta do versículo 15, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Veja, o dom está se falando do amor de Deus, o dom está se falando da força do amor do Deus Todo-Poderoso. O dom está se falando do amor com o qual somos amados pelo nosso Deus. Mas ele diz, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom é o amor de Deus, a ofensa é o pecado. Ora, se o dom é o amor de Deus, a ofensa é o pecado, o amor de Deus cura, mas o pecado fere, o pecado machuca. O pecado, ele vai fazendo com que alguém, com o passar do tempo, comece a definhar, esmorecer na fé. O pecado faz alguém desistir do chamado, da vocação misteriosa. O pecado faz alguém abandonar tudo, porque o pecado, com o passar do tempo, vai fazendo aquele alguém desistir do propósito, desistir do chamado que Deus tem na vida daquele alguém, porque o pecado machuca. Como falei, o pecado é uma doença. O pecado ele vai contorcendo na carne de determinadas pessoas. Ofensa. O pecado ele ofende as pessoas. O pecado ele suja as pessoas. O pecado escraviza as pessoas. E porque o pecado causa isso na vida de tantas pessoas, leva muitas a se perder, como tem acontecido. Porque há muitas pessoas que, embora estou falando de muitas e não todas, embora está na igreja, na presença de Deus, mas elas não estão ocupando na árvore que é Cristo o lugar delas. E se alguém não está ocupando na árvore que é Cristo o lugar delas, na qualidade de galho, não está se alimentando da árvore, que é a obediência à palavra.
Se alguém não está se alimentando da árvore por não estar entrelaçado em amor, em conversão, em união, obediência, arrependimento, qualquer vento contrário que for soprado sobre aquele alguém vai desmoronar, aquele alguém vai perder a fé, embora está na igreja, mas não está se alimentando da árvore, não está ocupando na árvore o seu lugar. O vento contrário vai fazer com que aquele alguém perca o pouquinho de fé que ela diz tem em Jesus Cristo, porque o pecado aos poucos vai fazendo com que aquele alguém venha definhando, esmorecendo, entristecendo, querendo desistir. Não estou dizendo que a pessoa ande no pecado, mas estou dizendo que o pecado ocupa nelas esse lugar, o qual elas deveriam estar ocupando na árvore da vida com Cristo. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, veja, está falando do pecado, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, quando você se reconcilia com Deus, quando você ocupa no corpo o lugar que é seu, estou falando da árvore da vida que é Cristo, quando você ocupa na árvore o seu lugar, você na qualidade de galho ocupa o seu lugar na árvore, a vida emana da árvore para alimentar o galho que está ocupando na árvore o lugar dele. Agora o poder da árvore, a santificação da árvore, a força da árvore, a graça da árvore, estou falando da graça de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, emana-se de Cristo ou da árvore da vida, para alimentar os galhos, tornando os galhos fortes. Agora os galhos que estão ocupando na árvore o seu lugar vai florescer, vai se tornar forte no amor de Deus, porque o amor fortalece. O dom é o amor. O dom fortalece. O amor fortalece, o amor cura. O amor liberta. O amor de Deus é algo transformador. E quando você ocupa na árvore o seu lugar, você passa a viver a graça de Deus. Porque do amor você está se alimentando. A vida está emanando da árvore. Está percebendo aqui? A vida emana da árvore para alimentar os galhos estão se alimentando do amor da árvore, da força da árvore, do poder da árvore. Agora os galhos serão justificados. Os galhos somos nós. Seremos justificados e lavados com o sangue, o poder do sangue. Por quê? Está ocupando o seu lugar na árvore. Agora você é lavado com o sangue e justificado com o mesmo. Mas para isso, tem que estar reconciliado, ocupando nesta árvore o seu lugar. Eu não sei se você consegue entender. Por isso muitas pessoas estão fracas, debilitadas na fé. Por isso muitas pessoas, elas não têm força para suportar uma má notícia, por exemplo. Muitas pessoas, elas não têm fé, simplesmente quando entregam um currículo, aquela porta não se abre, a pessoa desiste. Ela esquece que Deus pode lhe abrir outras portas melhor e maior na vida dela. Muitas pessoas desistem, porque não está ocupando na árvore o seu lugar, ou seja, não está se alimentando da árvore. Por isso muitos estão enfraquecendo na fé, desistindo da família, muitos do próprio ministério. Tem que estar reconciliado. Aí a vida emana-se da árvore para tornar os galhos fortes, vitoriosos, vencedores, corajosos, determinados, para fazer esses galhos mais fortes do que nunca. É preciso que o galho esteja reconciliado na árvore, ocupando na árvore o seu lugar. Assim, a vida que emana da árvore alimenta os galhos, fazendo com que os galhos se tornem cada vez mais fortes. Percebe que aqueles que estão pertinho de Jesus Cristo, pode observar no poder do Espírito, se eles não são mais fortes que outros. Estou falando de obediência, você ocupar na árvore o seu lugar. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom é uma boa, a ofensa é um pecado. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muito. Ou seja, quando você ocupa na árvore o seu lugar, a graça se torna abundante sobre a sua vida. Você alcança a graça de Deus. Quando você ocupa na árvore o seu lugar, você se torna lavado com o sangue do Cordeiro. Quando você ocupa na árvore o seu lugar, pelo próprio sangue de Jesus Cristo você é justificado. Porque você, na qualidade de galho,
está ocupando na árvore o lugar que é seu. Então a vida emana da árvore em forma de graça, para que essa graça te fortaleça, para que você seja salvo através da mesma. Você é lavado com sangue, e pelo próprio sangue você é justificado, porque você, na qualidade de galho, está ocupando o lugar que é seu na árvore, a qual é Jesus Cristo. Versículo 16: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O dom não é como no caso de que somente um pecou. Por quê? Diz aqui no versículo 16: porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Veja que o pecado, ele trouxe apenas o pecado de um homem, trouxe o julgamento e a condenação. O pecado fez isso para comigo e para com você que me ouve, ou nos trouxe tudo isso. Mas se por um lado o pecado nos trouxe julgamento e condenação, por outro lado o amor de Deus nos trouxe o dom e a graça, o qual a força do amor nos liberta, e pela graça seremos salvos. E isso não vem de vós, é o amor de Deus, o dom de Deus por mim e por você que está me ouvindo. Mas é necessário que esteja reconciliado. Quando você está reconciliado, você se alimenta da árvore, você se torna forte no amor de Deus, lavado com o sangue e justificado com o sangue do mesmo. E assim a graça transcorre para que você seja salvo através da mesma, como diz aqui no versículo 16. E mais, pelo próprio sangue Deus te livra do julgamento e da condenação, porque o pecado trouxe julgamento e condenação, mas o sangue nos trouxe arrependimento, o sangue nos trouxe justificação, e pela graça seremos salvos em Cristo Jesus. Basta que esteja reconciliado com Ele. Quer viver em obediência, se alimentar da árvore, e não a pessoa que está na presença de Deus se alimentar de ódio, como muitos têm feito, se alimentando do próprio pecado, se alimentando do mundo, de vaidade, se alimentando de mentira, se alimentando de política, se alimentando de discórdia, se alimentando do mundo lá fora. Não, o crente, ele não tem que se alimentar de outras fontes, sim, da fonte da vida, a qual é o Espírito Santo de Deus. O crente não pode se alimentar do mundo, mas da árvore da vida, a qual é Cristo. O crente não se alimenta de pecado, mas do sangue de Jesus, porque o sangue nos lava e o sangue nos justifica. Para isso tem que estar reconciliado, ocupando na árvore o lugar que é seu, se fortalecendo no dia a dia, se tornando forte na força do amor do Todo-Poderoso. Final do 16, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, assim como o pecado trouxe julgamento e condenação, o sangue de Jesus, o dom do amor, o dom do perdão, a graça, o sangue de Jesus Cristo nos trouxe vida, porque a graça transcorre em meio a muitos pecados. Ou seja, em meio ao pecado, quando você se reconcilia, quando você ocupa no corpo o lugar que é seu, quando você se alimenta da árvore, o sangue de Jesus te lava, cancelando o pecado. O sangue de Jesus te justifica e pela graça será salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você entende a importância de estar reconciliado? Ocupar no corpo o seu lugar? Reconciliado com Cristo. Quando você se reconcilia, o pecado é neutralizado, é destruído. Quando você se reconcilia, o pecado não tem nenhum domínio sobre a sua vida. Basta que você se alimente da árvore, ocupando na árvore o seu lugar. Assim, quando você ocupa na árvore o lugar que é seu, você é alcançado pela graça, lavado com o sangue e justificado pelo mesmo. Porque a graça transcorre de muitos pecados. Ou seja, todo pecado, todo erro que alguém cometeu, aquele pecado é apagado por causa do poder do sangue. E o mesmo sangue que te lava é o mesmo que te justifica. E ao ser justificado, se torna salvo pela graça. Basta que alguém se arrependa, ande segundo Cristo, se reconciliar com Ele. Versículo 20, finalizando. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde reinava o pecado, quando você se reconcilia, o sangue, como eu falei, te lava, o sangue te justifica e pela graça sois salvo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só se reconciliar com Cristo.
Eu não sei quem são muitas pessoas que estão me ouvindo, mas se você se arrepender, se você ocupar no corpo o seu lugar, se você se render a Cristo, se você na quadrada de galho ocupar na árvore o lugar que é seu, a vida vai emanar-se da árvore e vai haver vida nesse galho de novo. O ramo que estava murchando, o ramo que estava secando, o galho que estava a ponto de desmoronar, a vida da árvore vai emanar-se para devolver aquele galho que estava faltando a ela. Vai tornar esse galho forte, a força do amor, a força do poder de Deus. Assim você vai se tornar forte de novo, e assim de novo você vai se alimentar da árvore, fazendo com que haja transformação na sua vida, fazendo com que sejais lavado pelo sangue, remido pelo sangue, justificado pelo sangue e salvo pela graça. Basta que se arrependa e se reconcilie com o Todo-Poderoso. Tá bom, querido? Essa é a força do sangue, o poder do sangue, o dom do amor de Deus. Pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Basta se reconciliar, ocupando da árvore o lugar que é seu. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.